Iremos falar sobre o granuloma piogênico. Acadêmicos: Evelyn Fonseca, Gabriela Reis, Gabriele Cipriano, Rasla Lima, Isabela Pires, Marcos Amorim, Sara Maria. Professora responsável: Etienne de Andrade Munhoz e professores colaboradores: Luísa Machado Marinho e Gustavo Davi Rabelo, da disciplina de Estomatologia do semestre 2023.1 da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de graduação em Odontologia. O granuloma piogênico, ele se classifica no livro do Neves de 2009 em tumores de tecido mole. Apesar do nome granuloma, ele não é um tecido de granulação verdadeiro, ou seja, não ocorreu através de um reparo tecidual, mas em decorrência de uma irritação local, que faz com que o tecido se prolifere de maneira exacerbada. Por exemplo, podemos encontrar esse exemplo no livro do Levely. Esse aumento de volume eritematoso hemorrágico se originou na gengiva e região anterior de maxila. O artigo de incidência de lesões hiperplásicas reativas caracteriza o granuloma em lesões reacionais. O Dutra cita que as lesões hiperplásicas reativas da cavidade oral podem se desenvolver devido a uma irritação crônica de baixa intensidade que estimula uma resposta acentuada de reparo tecidual. E a aparência clínica das lesões hiperplásicas reativas é caracterizada por um crescimento tecidual de consistência fibrosa ou flácida. Assim, as células que se encontram nesse aglomerado de aumento do tecido, podemos encontrar fibroblastos jovens, plasmócitos, linfócitos, e essas lesões antigas têm uma consistência fibrosa. Mas a causa? A causa pode ser em decorrência da placa bacteriana, por exemplo, nesses biofilmes, nos cálculos, restaurações ou próteses mal adaptadas e fatores iatrogênicos, ou seja, numa má higiene bucal. Mas também pode ser decorrência de hormônio, por exemplo, os hormônios femininos, principalmente em mulheres grávidas. Temos dois exemplos que podemos encontrar no livro, como esse granuloma piogênico, não usual, na gengiva palatina associada a uma banda ortodôntica e a uma paciente grávida. Ou seja, nós temos dois fatores etiológicos presentes nessa imagem, e aqui nós temos o granuloma piogênico, que se originou no dorso de língua e tem um volume lobulado e ulcerado. São as características clínicas do granuloma piogênico, ou seja, a forma como ele se manifesta, a gente vai ter como lesão fundamental um nódulo que pode ser séssil ou pediculado, ou seja, terá uma proliferação tecidual. A consistência será amolecida com coloração avermelhada, por conta do processo inflamatório ali na região. A superfície pode ser lisa ou lobulada e ainda apresentar ulcerações. Em geral, ele não apresenta sintomatologia, então não indica grandes sinais, apenas realmente aquela proliferação tecidual que pode ser percebida, já que a maior parte ocorre em gengiva. Então, em geral, o paciente ele consegue perceber esse crescimento tecidual. E ele vai acometer muito mais crianças e adultos jovens. Provavelmente isso está relacionado a eles estarem em fase de crescimento e, portanto, os tecidos bucais serem mais suscetíveis a reagirem de maneira exacerbada a um fator irritante. Bom, então, epidemiologicamente, essas lesões elas vão acometer mais pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino. E apesar de etiologicamente ela ter o seu desenvolvimento relacionado com a presença de fatores irritantes locais, como já foi dito, o desenvolvimento ele tem sido relatado também desencadeado ou agravado por condições sistêmicas, como a gravidez e a diabetes mellitus descompensadas. Então, nas gestantes, a gente vai ter um aumento de estrogênio e progesterona, que seriam ali hormônios capazes de alterar a microbiota do sulco gengival, né? E aí, aumentar a quantidade de mediadores pró-inflamatórios das células ali da região. Então, seria um fator agravante. E a diabetes, o excesso de açúcar pode se ligar a proteínas e tecidos gordurosos, alterando o funcionamento de células, como fibroblastos, e aí podem ter a sua
a atividade diminuída, que a longo prazo podem gerar uma maior propensão a problemas na retina, nos rins e no suco gengival também. O excesso de açúcar ele também estimula as células inflamatórias a produzirem fatores pró-inflamatórios e pró-crescimento, que também são fatores bem importantes ali para o desenvolvimento do granuloma piogênico. Com relação à presença de úlceras, essas lesões elas ulceram com frequência por traumas secundários, então, por ser uma lesão que se localiza em geral em gengiva, ela pode estar em uma localização com bastante atrito, choque, ou por ser uma lesão de crescimento rápido e súbito, então vai desenvolver um tamanho significativo em pouco tempo, e aí o volume é tão grande que o epitélio não consegue se proliferar na mesma velocidade para revestir ali a lesão, e aí acaba rompendo e ulcerando. Por isso que muitas vezes pode-se ver, né, essa presença de ulcerações. Como visto anteriormente, o granuloma piogênico foi classificado no livro do Neve em 2009 como tumores de tecido mole. E por ser uma lesão em tecido mole, não vamos obter uma imagem radiográfica. Porém, por termos uma prevalência em gengiva e a etiologia ser oriunda de um processo inflamatório, com predomínio de células inflamatórias, nesses casos, nós vamos observar uma pequena rarefação óssea. Nessa imagem que trouxemos também do livro do Neve, na imagem A, nós podemos observar o granuloma piogênico em gengiva, e na imagem B, nós podemos observar ele em sua fase de maturação fibrosa. Nesse caso, foi de uma grávida. Diagnóstico do granuloma piogênico. As características dessa lesão são muito relevantes e muito sugestivas para o diagnóstico. Mas para que seja dado um diagnóstico definitivo, é necessário que seja feita a análise do exame histopatológico. Segundo o livro Neville, é possível observar uma proliferação altamente vascular, que se assemelha a um tecido de granulação, vários canais grandes e pequenos delimitados por endotélio que são formados e estão obliterados por hemácias. Nessa segunda imagem aqui, a gente tem uma visão exibindo os vasos sanguíneos, capilares e uma inflamação difusa. A superfície ulcerada ela é substituída por uma membrana fibrino-purulenta, onde não é revestida, ou seja, nessa imagem aqui a gente consegue observar, nessa área, que não temos um revestimento por epitélio, então é uma lesão parcialmente revestida por epitélio pavimentoso estratificado. E o infiltrado inflamatório, misto de neutrófilos, plasmócitos e linfócitos, é bem evidente também. Os neutrófilos são mais prevalentes próximos à superfície ulcerada e as células inflamatórias crônicas são encontradas mais profundamente. Em caso de uma lesão mais antiga, pode ser que haja a presença de áreas com aparência mais fibrosa. Então, agora eu vou falar um pouco dos tratamentos do granuloma piogênico. Outros tratamentos basicamente consistem em excisão cirúrgica periostal, remoção dos fatores irritantes locais e orientação da higiene bucal. A excisão cirúrgica periostal, então, recomenda-se fazer a remoção da lesão por meio de biópsia excisional, que quer dizer que é removido totalmente a lesão com margem de segurança, até o tecido periostal. Falando um pouco agora da laser terapia, estudos mostram que ela tanto ajuda no ato cirúrgico por meio da diminuição do sangramento, quanto no pós-operatório, com a melhora da cicatrização do tecido e diminuição do edema. A utilização do bisturi elétrico também é uma alternativa, pois, por se tratar de uma lesão altamente vascularizada, o bisturi ajuda a diminuir o sangramento no ato cirúrgico, cauterizando durante a retirada do tecido. E, em alguns casos, num segundo momento, após a cicatrização, pode-se fazer uma cirurgia plástica periodontal, como enxerto gengival, se houver queixa estética por parte do paciente. Então, agora eu vou falar um pouco dos tratamentos dos fatores irritantes locais. Eles consistem, então, em raspagem gengival, com o intuito de diminuição dos processos inflamatórios na região, alisamento e polimento coronorradiculares, que consistem em eliminar a placa bacteriana local, e profilaxia.
As orientações da higiene bucal por parte dos dentistas para o paciente, então, recomenda-se profilaxia de no mínimo 6 em 6 meses, uso do fio dental e escovação correta e diária. O tratamento do granuloma piogênico em gestantes, ele consiste também na remoção dos fatores irritantes locais e intensificação da higiene bucal. Porém, não se recomenda o ato cirúrgico durante a gravidez, pois, após o parto, devido à regularização hormonal, a lesão pode evoluir espontaneamente. Se caso haja queixa estética e funcional por parte da paciente, se faz a remoção da lesão durante o processo de gravidez, porém, a chance de recidiva é maior. Falando agora sobre o prognóstico do granuloma piogênico. O prognóstico do granuloma geralmente é favorável, especialmente para lesões pequenas e adequadamente tratadas. Tendo a intervenção cirúrgica adequada, a maioria dos pacientes pode ter uma remissão completa da lesão, evitando novas recidivas. No entanto, lesões maiores ou localizadas em áreas de atrito constante, como os lábios e a região perioral, podem se apresentar como um desafio maior no prognóstico do granuloma. A taxa de recorrência após decisão cirúrgica varia na literatura científica, mas estima-se que fica em torno de 10 a 15%. Não é rara a recorrência do granuloma piogênico, principalmente em casos nos quais os fatores etiológicos não podem ser controlados adequadamente, normalmente em pacientes com dificuldade de manter uma boa higiene bucal. É preciso lembrar que, embora o granuloma piogênico apresente 1/3 de sua origem decorrente de trauma, ele nem sempre estará presente na história clínica do paciente, tendo como fator desencadeante uma pobre higiene oral com subsequente acúmulo de cálculo. Também é preciso se atentar a condições sistêmicas, como é o caso da gravidez, em que há o granuloma gravídico, e também a diabetes mellitus descompensada, no qual o paciente precisa de maior atenção em seu tratamento, já que está mais suscetível a uma recidiva. Já no que se refere ao acompanhamento, quando necessário, as condições sistêmicas são o que ganham destaque nesse momento. Nas gestantes, há aumento de estrogênio e progesterona, hormônios que seriam capazes de alterar a microbiota do suco gengival, aumentando a quantidade de mediadores pró-inflamatórios das células da região, e seriam ainda responsáveis pelo aumento de substâncias químicas que induziriam a formação de vasos sanguíneos. Já no que se refere a diabetes mellitus descompensada, o excesso de açúcar também estimularia as células inflamatórias a produzirem fatores pró-inflamatórios e pró-crescimento, favorecendo a recidiva do granuloma. Entende-se, portanto, que por menores que sejam os estímulos inflamatórios, pacientes que possuem a predisposição para o granuloma piogênico devem obter maior acompanhamento para o cirurgião dentista, já que é eles que estão mais suscetíveis a uma nova recidiva. Agora, vamos ao relato de um caso clínico. Então, temos um paciente do sexo masculino, leucoderma, com 40 anos de idade, que compareceu ao setor de atendimento odontológico, queixando-se de crescimento gengival. Na anamnese, o paciente não relatou o tempo exato do surgimento dessa lesão, apenas que a mesma havia aumentado de tamanho há cerca de 6 meses. Relatou ainda que, apesar de indolor, apresentava hemorragia durante a escovação. Feito o exame extrabucal, aparentemente é observado que o paciente apresenta aspectos de normalidade. E já no exame intrabucal, se constatou uma lesão localizada na gengiva lingual em região de incisivo central a segundo premolar inferior, dentes 41 ao 45, de coloração arroxeada, base pediculada, aspecto lobular, com pequenas áreas de ulceração, com medidas de aproximadamente 25 milímetros. E dadas as características mencionadas, se obteve como diagnóstico diferencial o granuloma piogênico e as lesões periféricas de células gigantes.
Então, como tratamento, se optou-se pela remoção cirúrgica, utilizando um eletrocautério para diminuir o sangramento causado pela alta vascularização dos granulomas piogênicos, além de remover a lesão de forma mais efetiva. Então, foi feita a excisão e também se contribuiu para a coagulação local. Também foi utilizado um fio de sutura para ajudar na remoção, como vocês podem ver na imagem acima, e após a excisão total, a peça cirúrgica foi colocada em um recipiente de formal a 10% e enviada para ser submetida ao exame histopatológico. Por fim, temos o corte, confirmando o diagnóstico de granuloma piogênico.